Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Capítulo 15. O Messias aproxima-se da terra. Os homens, desde o primeiro entendimento, desde quando começaram a admirar as estrelas, passaram a estudar o universo e a compreender algo que mais tarde se chamou de astronomia, que é o estudo dos astros, das leis que regulam todos os mundos. E esses estudos cresceram, tornando-se uma ciência das mais interessantes. Lembremo-nos dos dois continentes desaparecidos, a Lemúria e a Atlântida, que o tempo consumiu, deixando alguns vestígios nos mundos dos oceanos. Nesses dois continentes, estruturaram-se civilizações altamente desenvolvidas por trazerem bagagens de outros mundos. Foram elas expatriadas de outras regiões que circulam no infinito. Levas de espíritos foram recebidas pelo Cristo de Deus na atmosfera da terra por misericórdia e, mais ainda, pelo amor que vibra em seu coração, e estagiaram nos dois continentes como sendo o coração do planeta. Essas almas vieram da estrela Beta Aurigae, uma das estrelas mais brilhantes da grande casa onde moramos, com a magnitude de 0,09, distanciando-se do nosso sistema solar milhares de anos-luz e bem maior do que o nosso Sol. Esses seres, muito evoluídos na ciência, mais limitados pelos sentimentos, não podiam mais ficar em um ambiente onde o amor deveria ser a força de luz para a garantia da paz de todas as criaturas. Como a bondade de Deus é muito grande, foi ofertado a eles este pequenino planeta, a Terra, dois que floresciam na sua exuberância, um sucedendo ao outro, foram definidos como casas de hospedagem para receber os turistas celestiais. Ali, a vida era primitiva e, com a chegada desses seres mais evoluídos, foi dado um impulso sobremaneira grandioso, deixando os seus rastros na própria história deste planeta, cujos sinais ainda se pode observar na história de muitos países, alguns dos quais despertaram imediatamente para a luz e estruturaram templos grandiosos em gratidão ao Supremo Senhor do Universo. Outros se enrijeceram nos seus velhos propósitos do materialismo que os instintos inferiores acumularam nos corações. Ao passar milhares de anos nessa decadência moral, os continentes não suportaram o peso das vibrações deletérias e a própria natureza fê-los arruinarem-se. Certa noite, um maremoto fez a água cobrir toda a região. Muitos, talvez por não estarem presos a maiores débitos com a lei, escaparam por diversos meios e puderam alcançar outras terras. Foram emigrando sucessivamente de região para região no aprimoramento das suas qualidades espirituais. Certamente que essas almas não vieram somente de uma morada celestial, mas a maior parte era oriunda da estrela mencionada. Expatriadas por sua rigidez e irreverência, petrificaram os corações no erro, entrando em decadência moral, fechando os olhos e os ouvidos, querendo enganar a própria consciência, como crianças que se escondem atrás da porta ao praticar um ato contrário às normas de um lar estruturado no amor.
Encarnaram e desencarnaram tantas vezes quantas foram necessárias no aprimoramento pedido pela lei das vidas sucessivas. Alguns voltaram às suas pátrias de origem, outros ficaram por dever ou por amor e, para tanto, serviram muito à formação da moral, da política e da filosofia espiritual na Terra. Vemos os seus sinais na velha China, na Índia, na Indochina, na Assíria, Caldeia, Egito, Babilônia, Judéia, Grécia e mesmo em Roma. E aqueles espíritos de maior fulgor espiritual se reuniram, criando um império espiritual no Tibete, de onde era comandada a paz na terra. Depois, por misericórdia de Deus, foram aportando os profetas em vários pontos da terra, mais intensamente no Oriente, fortificando os velhos ensinamentos e renovando antigos conceitos e ainda mais trazendo a notícia de que viria à terra o Rei Maior, aquele mesmo que os recebera quando expatriados da sua estrela de origem. Muitas pessoas, mesmo homens de maiores conhecimentos, declararam que não existe vida em outros mundos. Como se enganam! Não existe lugar algum no universo onde não esteja presente a vida. Tudo o que se vê e mesmo o que não se vê vive obedecendo a determinadas leis criadas por Deus. Entretanto, vida humana, semelhante à da Terra, não existe em todos os planetas ou estrelas conhecidos. Às vezes, é criado um sistema solar como o nosso para sustentar a vida humana ou semelhante em somente um dos planetas. Não que os outros estejam vagabundeando no espaço sem função divina. Todos estão entrelaçados num mesmo objetivo de aprimoramento. As almas vão passando de morada a morada, na ordem em que estas apresentam condições de vida física. Quantas casas existem na Terra? Nem todas elas são habitadas. Entretanto, não deixam de ser úteis para a coletividade. Muitas são depósitos, outras esperam novos inquilinos, outras já estão em decadência e assim por diante. Esta é a mesma lei no cômputo universal. Basta algumas pinceladas desta filosofia para que se possa entender o nosso pensamento. A história da terra que ora habitamos e trabalhamos com muito amor é muito antiga, estendendo-se a bilhões de anos, para observarmos a grandeza do Cristo antes que ela fosse, ele era. Palavras suas contidas no próprio Evangelho. Todos os planetas estão interligados uns aos outros por leis eternas, em conjunção com a própria vida universal e numa sequência matemática, influem mutuamente uns sobre outros. As distâncias que nos parecem imensuráveis de planeta a planeta, de galáxia a galáxia, não existem na dimensão do espírito puro. Pode-se comparar com o pensamento que vai onde quer que seja, que viaja livremente no infinito de Deus. Estamos dando um pequeno esboço para que se possa entender o que desejamos falar com a humildade que trabalhamos para adquirir. Nunca devemos baixar a cabeça sem querer olhar para cima ou, por outras vezes, negar as claridades dos astros porque não tivemos a coragem de encará-los.
no próprio sol, no seu duplo energético, há vidas que a todos dirigem, sem que possamos vê-las ou tocá-las, por nos faltar evolução espiritual para isso. Os sacerdotes em Jerusalém engrossaram as fileiras dos que desejavam ver Maria de Nazaré casada, e esse casamento deveria ser com José ben Jacobe, pela confiança que o sinédrio depositava nele. No entanto, ele sentia-se constrangido pela notícia, chegando quase ao desespero. Ele já não pretendia casar-se, considerando a sua idade, queria entregar a sua vida aos trabalhos do templo e aos exercícios da caridade em que os terapeutas se especializavam. Mas o que fazer diante de tamanha pressão? As circunstâncias impunham-lhe a aceitação, quase sem raciocínio, e depois que ficou conhecendo a moça de Nazaré, no templo dos essênios, no Monte Carmelo, os seus conflitos íntimos aumentaram, por se sentir diminuído diante dela, aquela figura incomparável de bondade e de amor, ainda mais no ambiente onde aqueles homens se reuniam. Os essênios eram homens acessados, companheiros com grande capacidade de amar e discernir. Mesmo os jovens não davam lugar à revolta nem à discórdia, eram como crianças que se reuniam, mas por verdadeira conscientização do compromisso com a causa que abraçaram. Os sacerdotes marcaram o casamento e puseram-se a avisar os judeus de todas as cidades circunvizinhas. Era para ficar conhecido aquele feito, e certamente pelo efeito psicológico que exerceria nas moças da época. Maria se calava diante dos temas de que ela gostava de falar sempre que podia. Os afazeres de casa tomavam-lhe o tempo e os assuntos de cada dia obrigavam-na a silenciar-se sobre assuntos pertinentes aos sacerdotes. Era isso que se desejava, não obstante, o homem não tem condições de interromper os ideais superiores. Os céus usam das condições humanas para dar vazão aos ideais do espírito imortal. Maria, desde o encontro com José no santuário, mudou um pouco a personalidade. Esvaiu-se, como por encanto, parte de sua alegria, aquela que irradiava constantemente, e sentiu uma certa melancolia tomar conta de seu coração, sem que pudesse livrar-se dela. Seus pais perceberam a sua mudança, como também José, suas amigas da aldeia e os próprios essênios. José, de certo modo, sentia-se ofendido e, ao mesmo tempo, culpado por aquela situação. Maria sentia uma inibição natural que se gerara em seu próprio ser, mas, sem lamentação, entregava-se aos acontecimentos sem o azinhavre do desespero. Seus pais tornaram-se tristes, buscando algum consolo com a própria filha. Mesmo meditando nas palavras de Pai Muni, não se sentiam seguros quanto ao destino de Maria, sob as asas negras dos sacerdotes, que conheciam bem, sabendo de suas intenções quanto à sua filha. Os essênios de quase todos os montes eram conscientes dos acontecimentos que se passavam, do nascimento de Maria, sua missão e o seu casamento, arranjado pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Todos faziam uma corrente de orações diariamente em favor daquela que nasceu para dar à luz o Messias,
no seu divino esplendor na face da terra. Os ceareiros do bem, como espíritos desencarnados, não perdiam tempo, limpando as veredas, estimulando e ativando os princípios do amor e da caridade em todos os pontos possíveis na Judéia, principalmente na Palestina. Grande comitiva de almas elevadas descia e subia do céu em perfeito preparo para a descida do grande pastor, filho da terra e do céu. O Cristo de Deus já se encontrava nas proximidades do planeta, abençoando os roteiros porque ele haveria de passar, no esplêndido exemplo de serenidade e de mestre de todo o rebanho. Para que não haja prejuízo da sequência, devemos entender que ele deveria receber um biocorpo de estrutura altamente pura, na mais perfeita sensibilidade nervosa. A sua aura confundia-se com a própria atmosfera da Terra, sentindo como por encanto todas as necessidades dos homens. Deixaremos de relatar os detalhes das cerimônias do casamento de Maria, para não mais falarmos da inferioridade dos sacerdotes, procurando lembrar apenas os acontecimentos construtivos, aqueles que sempre nos educam e instruem. Devemos falar sempre dos valores do espírito, pois a missão da doutrina dos espíritos, em qualquer lugar, é ajudar, servir, perdoar e, acima de tudo, desfazer-se em amor, aquele mais puro possível, em favor de todas as criaturas, e não rememorar passados cheios de normas improdutivas e fatos desvinculados da fé e da sinceridade. Muitos essênios compareceram às cerimônias do enlace de Maria e José, e eles os reconheceram, permanecendo no silêncio, como era a norma daquela comunidade. Pai Muni não se fez presente, porque o corpo já se mostrava em certa decadência diante de esforços maiores. O rabino Azedão Moá também não compareceu por não se encontrar em condições para tal evento de maiores emoções para a sua vida, mas orou pedindo a Deus pelo destino de Maria. O rabino manteve-se em expectativa durante todo o dia, cismando sobre a vida daquela que, para o seu coração, era um anjo. Ele já conhecia as manobras de todos os sacerdotes, sabia que os velhos lobos tudo faziam para o seu bem-estar próprio, defendendo os poderes do templo, porque assim defendiam a sua autoridade. O povo quase nunca era lembrado, e quando era, buscavam dele o dízimo e outras doações, sob a alegação de que era para assegurar o céu e outras extravagâncias. O enlace matrimonial foi uma festa honrosa no esquema dos sacerdotes. Fora anunciado meses antes, de maneira que pudesse encher-se o templo sagrado de pessoas de variadas raças. As portas famosas foram abertas ao público e os próprios romanos cooperaram com as autoridades religiosas no grande evento, com centenas de soldados montando guarda para também examinar qual o sentido daquele casamento, se procedia de alguma rebelião contra a águia romana. A arca sagrada estava cheia de rolos amarrados com fitas de variadas cores, mostrando o carinho e o respeito àquela joia de Deus. As cortinas de linho puro, feitas nos templos pelas virgens, mostravam a decência do grande salão,
refletindo a harmonia das mãos que as fizeram. Vasos de flores enfileiravam-se em todas as direções, mostrando a pompa e a grandeza da, abre aspas, casa do Senhor, fecha aspas. Maria e José, em altares separados, esperavam as bênçãos do príncipe da sinagoga e as diretrizes dos sacerdotes. As doações continuavam a chegar para a satisfação dos deuses famintos que rodeavam o templo de Jerusalém. O dinheiro caía no gasofilácio sem parar e, em muitos casos, denunciavam as pessoas doadoras com barulho ensurdecedor. Maria de Nazaré permanecia muda. Para ela, era como se estivesse em um deserto, esperando as ordens dos céus. José estava com os sentimentos abalados, não sabia por onde começar a pensar, não estava sendo dono da sua própria vida. Os sacerdotes se movimentavam ansiosos, como se fossem levar 2 ovelhas para o matadouro. Nem raciocinavam sobre o que poderia ser a vida daqueles seres ali apostos, esperando a vontade de Deus. Eles somente viam o próprio bem-estar, como já dissemos, e mais nada. Foi uma tortura para todos. 3 dias de cerimônias e, no fim, uma longa arenga de um sacerdote sobre o que poderia ser a vinda do Messias prometido pelos profetas, e a evidência maior era de afirmar que o Messias seria judeu, que viria libertar a raça, colocando-a no verdadeiro paraíso, onde nada faltaria para os eleitos. Mas enrolava a fala de certa forma para que os romanos não ficassem sabendo como esse homem, que se dizia salvador dos homens, era esperado pelos judeus. E sempre era acrescentado nos intervalos: ele virá, mas nascerá de uma virgem, para manter a pureza celestial em seu coração. Alguns centuriões ali presentes riam-se dessas afirmativas. Nascer de uma virgem. E até o governador da Judéia deu boas gargalhadas quando soube dessa história, narrada e repetida pelo sacerdote nos esponsais de uma nazarena. José, de vez em quando, olhava para Maria de soslaio, mas, ao contemplar aquele porte respeitoso, sentia-se envergonhado e diminuído. Não conseguia serenar a consciência, nem deixar livres os seus pensamentos sobre as coisas naturais da vida física. Estava em luta com grandes conflitos dentro do peito. Maria conservava-se linda e serena, sem nenhuma perturbação. Somente meditava nas linhas dos acontecimentos. De vez em quando, lembrava-se de Pai Muni e das suas conversas, que verdadeiramente encorajavam o espírito em quaisquer embates da vida. Pai Muni era uma luz que iluminava todos os bons conceitos do mundo e estava sempre pronto para ajudar os que sofriam. Estava tudo preparado para levar o casal para Nazaré, onde iriam ficar muitos dias recebendo pessoas e conversando coisas referentes à missão do casal, preparando-se para os acontecimentos que certamente iriam ocorrer. Depois de passadas algumas semanas em Nazaré, José já não estava suportando o ambiente. Encontrava-se deslocado das conjunções espirituais daquela programação, e Maria emudecera. Conversava o bastante para entender a vida familiar.
Os seus pais, por vezes, se incomodavam com aquele mutismo da filha, uma vez que ela era comunicativa e falava de alta filosofia espiritual, de sorte a encantar até mesmo os sacerdotes. Quando os sacerdotes tiveram notícia do silêncio de Maria, diante de tantas oportunidades que estava tendo de falar, acharam maravilhoso o esquema que montaram quanto ao casamento. A ideia era mesmo essa, silenciar a moça. José já não tinha coragem de chegar perto da filha de Eli e Ana, e não suportando mais a pressão psicológica, partiu para o Monte Carmelo em busca do pai Muni e seus abalizados conselhos. Havia poucas pessoas em torno de pai Muni. Os essênios estavam revigorados nos seus trabalhos, pois estavam sentindo a chegada do Messias e não poderiam perder tempo. Ficara confirmada e localizada a sua futura mãe. Bastava agora realizar, fazer mais alguma coisa em favor do grande ser que viria a pousar na terra, com a missão engenhosa de despertar os homens para a luz do entendimento. José bateu apressado na porta, dando a senha de entrada, e logo foi levado junto ao sacerdote maior, que o recebeu com um sorriso nos lábios, dizendo: José ben Jacob, que bons ventos te trouxeram aqui, meu filho. Como passaste as tribulações dos esponsais? José, meio inquieto, respondeu, afogado na respiração: Pai Muni, eu preciso das tuas bênçãos imediatamente. Não estou resistindo à companhia daquela jovem que é minha mulher, no falar dos sacerdotes de Jerusalém. Não que exista algo entre nós dois, pois ela a ninguém fere. É a sua serenidade o que mais me fere, é o seu modo de ser que me perturba. Ela vive completamente desligada do mundo e não conversa mais, diz senão algumas palavras, somente o necessário para viver. Parece que ela vive em um mundo e eu em outro muito diferente. E o mundo em que ela vive é que me agride, mesmo no silêncio. Isso é o pior para quem não está acostumado a essas situações espirituais muito elevadas. O que me dizes desses fatos? Os pais dela são magníficos, me tratam com muito apreço e me têm como um filho do coração, mas mesmo assim, eles também estão tristes e falam menos. Vejo-os preocupados com a filha. O velho, de cabeça baixa, meditava. Tinha ouvido tudo o que José falara, sem mudança de semblante. José, sentindo o silêncio de pai Muni, pediu licença e buscou a cascata do templo, envolveu as mãos nas águas, refrescando o rosto afogueado pelas emoções, lavou os pés no jorro de água pura e sentiu-se aliviado pela natureza. Respirou o ar vivo que penetrava de uma abertura do elevado, que tinha o poder de esconder aquele povo santo, e voltou para ouvir o ancião, que naquele momento estava abrindo os olhos em busca de José. Pai Muni disse com ternura aos ouvidos ansiosos de José ben Jacob: Meu filho, disseste uma verdade muito grande neste momento, que ela, a nossa Maria de Nazaré, vive em um mundo diferente do teu. Justamente, ela vive em outra faixa em que ainda não podes viver,
Mesmo assim, podes esforçar-te para viver ao lado dela como companheiro de todos os instantes. É do nosso feitio desejarmos coisas para nós muito mais do que merecemos e, por vezes, nos gloriamos de conquistar o que ainda nos chega por empréstimo misericordioso. Procura a humildade e faze o melhor para que possas conquistar a sua atenção. Se souberes viver bem junto a ela, ganharás um dos maiores prêmios da vida, que é o prêmio que tanto procuras, a paz de consciência. Conquista-a tu mesmo, luta contra todos os teus impulsos, que os maiores inimigos do homem moram dentro dele. Se fores feliz por dentro do coração, serás feliz por fora, disto eu não tenho dúvidas. Serás um homem perseguido constantemente, não pelos sacerdotes, nem pelos ladrões de ouro e prata, porque não tens esses valores transitórios, mas serás perseguido pela tua natureza inferior, por um exército de divisões do mal que te procurarão por todos os meios para te fazer perder nos caminhos que aceitastes para a tua redenção. Estás ocupando um lugar, José, que terá o devido reconhecimento dos homens e mesmo dos teus companheiros a que deves servir. Isto para o teu coração é bom, porque estarás livre do ciúme e da inveja, do escárnio e mesmo de ser morto pelos perseguidores. Deus quer de ti uma boa companhia para essa mulher que Ele mesmo colocou ao teu lado. É hora de te redimires, meu filho, e redimir-te por amor à causa de Deus. Deves sentir-te feliz por teres sido escolhido para colaborar para que o Filho da Luz encontre meios na terra de servir com mais eficiência a todas as criaturas. Muitos desejariam o teu lugar por verem nele a melhor das oportunidades de redenção, de dar sem exigir, de aprender na escola do dia a dia, de construir a sua própria consciência, limpando-a da sujidade milenar que a todos afeta. Quero te abraçar e desejar-te felicidade nos caminhos por onde andares. Nada deves temer, porque pessoa alguma te procura para tirar-te a vida, mas procura-te aquele que haverá de vir como estrela de primeira grandeza espiritual. Maria será assediada pelas investidas das trevas, pelo que sente e vai sentir no coração, como mãe de um ser que transcende todos os nossos ideais. Não estás ao lado dela para desfrutar das coisas da terra. É necessário que morram, José, os teus instintos inferiores, para que cresça em teu coração a luz de todas as virtudes celestiais. Se o tempo que usas não for aproveitado no sentido do amor puro, terás caminhos longos para percorrer, talvez sem companhias que te sirvam de reforço nos momentos de sofrimento. Nós te desejamos a paz, mas aquela que encontra no trabalho a fonte de serenidade e na vida reta todos os alimentos que a alma desejar ao ingressar para a vida na eternidade. Sê forte, meu filho, levanta-te e anda, para que o tempo não fique em vão. O teu dever te espera e Deus há de te inspirar sobre o que deves fazer. José tudo ouviu na quietude que te pedia o coração, concatenando ideias e ordenando-lhe sentimentos.
Em alguns momentos, lágrimas escapavam-se-lhe dos olhos agitados. Estava já, sem perceber, com as mãos de Pai Muni entre as suas, para beijá-las com reverência, e foi o que fez. Nada dizia, se falava, era nas correntes sutis do silêncio. Lágrimas continuavam a correr de seus olhos, e naquele instante rememorou toda a sua vida, desde pequeno até naquele momento, e buscava para a frente o que poderia ser, sem nada ver ou sentir. Seu coração pulsava suavemente, na harmonia da casa em que estava. Os olhos vivos de Pai Muni davam-lhe certa tranquilidade, onde as emoções foram transformadas em esperança e fé. Pai Muni, com os olhos fixos em José, como um pai que protege seu filho, com a luz dos sentimentos elevados, disse com ponderação: José ben Jacob, sabemos que és da linhagem dos reis Davi e Salomão, que estruturaram e fizeram o grande templo de Jerusalém, para ali ser adorado o grande Deus de Abraão, de Jacó e de Isaque. Mas, na verdade, todos nós, sem exceção, somos da linhagem do Todo-Poderoso, com os mesmos direitos e deveres diante da natureza humana e divina. Ser desta ou daquela raça, meu filho, não corresponde a grandezas espirituais, se essas grandezas não forem conquistadas, subindo de degrau a degrau, derramando o suor do próprio esforço. Todos nós somos dignos do salário a que fizermos jus. A justiça nos diz, no profundo do ser, que nada recebemos de graça. Herança de qualidades não existe. Existe sim daquilo que acumulamos na nossa consciência. Os valores são individuais e não os perdemos com o sopro de simples ventanias. Deus nos deu tudo para que possamos construir os nossos próprios destinos. Procura voltar para a frente das lutas que os céus te confiaram e não recues, porque a covardia é sinal evidente de ignorância e todo covarde se atrofia em caminho, no pouco que tem no coração. Não deixes que a vida te faça voltar para o recomeço, que os meios serão piores e mais dolorosos. O arrependimento é o consolo do homem, mas chega tarde e é sempre prenúncio de sofrimentos terríveis. Estendamos as mãos para a frente, para alcançarmos o trabalho pela caridade e pelo amor, porém, sempre sentindo que é um dever. Se tu não podes consorciar-te pela carne, consorcia-te pelo Espírito, porque nessas linhas de vida receberá a libertação espiritual que tanto buscamos, mesmo na profundidade da consciência e na inconsciência. Já sou um homem idoso, sem as forças que vibram em teus braços e pulsam no teu coração. No entanto, os problemas não encontram ninho em minha mente, nem frutificam em minha língua. Perdoa-me se estou dizendo de mim. Todavia, meu filho, quero e peço a Deus que te dê forças para usar as próprias deficiências, transformando-as em forças vivas para a tua ascensão. Se o destino te fechar algumas estradas, procura as variantes. Se alguém te negar um copo de água, pede-o em outro lugar. E se não o encontrares, viaja com sede, mas nunca deves ficar imóvel
por encontrar embaraços no caminho. José não imaginava o tanto que receberia daquele ancião que ele aprendeu a amar com todas as suas forças e respeitar com toda a dignidade. Pensou em voltar imediatamente em busca de Maria e servir-lhe com o que pudesse ser útil, tirando do pensamento as coisas transitórias e alimentando somente as ideias elevadas, onde a sua consciência se sentisse feliz. Despediu-se com humildade, tomando o caminho para casa. Estava um pouco aliviado internamente e o compromisso o chamava para que enfrentasse seus deveres. Pai Muni, devagarinho, deu uma volta no templo, pôde observar algumas estrelas a faiscarem nos céus. Sentou-se em uma pedra à guisa de banco, suspendeu as mãos para o alto, como antenas vivas, e pediu as bênçãos aos luzeiros que rolam no infinito, nos termos que tentamos reproduzir. Senhor, eis que vos adoramos no modo que sabemos fazê-lo. Toda a satisfação do nosso raciocínio para vos entender diante da vossa grandeza diminui a vossa grandeza. Não podemos compreender-vos na vossa feição pura de amor. Mas mesmo assim, vos buscamos pelos meios de que dispomos na nossa inferioridade. Estamos na terra, Senhor, com os pés no chão, que nos garante a existência terrena, e nisso tudo compreendemos a vossa bondade e misericórdia para conosco. Em muitos casos, forçamos ou queremos modificar os nossos destinos. Sem saber o certo, blasfemamos contra as leis espirituais que por vezes estão nos protegendo. Porém, vos pedimos perdão por essas faltas cometidas por engano dos nossos sentidos e por incapacidade dos nossos valores. Intentamos colher frutos bons de árvores más, sendo que a lei não é essa. Todos os frutos são de conformidade com as sementes lançadas no solo, e nós somos permanentes ceareiros. Semeamos todos os dias e colhemos a todos os momentos aquilo que plantamos. A humanidade sofre, Senhor, o aguilhão da dor que fez outros sofrerem. Entretanto, nem todos ignoram as vossas leis espirituais, e se alguns dos homens pregam e vivem o amor, a caridade, e não se esquecem da fraternidade entre seus iguais, alimentamos uma esperança que é essa anunciada pelos grandes profetas que surgiram em todos os tempos. A vinda do Salvador do mundo, com a sua corte de anjos a pousar na terra e dela fazer um céu onde todos deveremos ser felizes. Sentimos o entrave da humanidade, aquele que a faz errar o caminho da paz, a ignorância. Todavia, confiamos na chegada do mensageiro divino para nos ajudar a compreender os desígnios da suprema luz do universo e da harmonia que poderemos desfrutar, mesmo vivendo na terra entre as guerras fraticidas e as incompreensões humanas. Aqui vos pedimos, Senhor, que possamos compreender-vos em todos os passos que porventura dermos na existência que nos prende no mundo. Pedimos-vos mais para todos os nossos companheiros desta fraternidade, para que a luz seja feita por vossas mãos em todas as direções da vida. Uma intensa luz começou a brotar no peito do ancião
e a purificar todo o ambiente. Pai Muni estava dentro de uma claridade policrômica gerada pela força do amor, virtude ainda esquecida entre os homens, mas lembrada sempre por aqueles que confiam na bondade suprema da divindade. José chegou à casa de Eli e Ana todo modificado. Sentia no coração alguma coisa diferente. Era como se os seus sentidos tivessem sido revisados pela força espiritual do velho Muni, e o seu ânimo avançava além das fronteiras a que podia alcançar. Procurou Maria e a encontrou trabalhando em tear simples e parecia ouvir a harmonia da própria vida. Ana estava concentrada em seus afazeres de casa e Eli saíra em cumprimento dos seus deveres fora do lar. José cumprimentou sua mulher com delicadeza e esta respondeu com alegria ao seu afeto. José sentiu que Maria estava mais bem-humorada. No entanto, a consciência lhe pedia: trabalha. José instalou sua banca de carapina, limpou suas ferramentas, juntou algumas madeiras que correspondesse ao seu labor, e daí a pouco se ouvia o barulho do enxó aparelhando uma peça, ainda que sem ter para ela uma finalidade determinada. José já sentia necessidade de conversar com Maria, de ouvir a sua voz, mas ainda não dividia com ela a intimidade do ambiente conjugal. A aproximação um do outro haveria de ser lenta para não haver violência de sentimentos, e a época impunha essa regra, ainda mais à Virgem que tinha prestado serviços no Templo de Jerusalém. Tinha esse direito que constava no contrato de casamento. 6 meses, aproximadamente, depois do casamento, é que poderiam viver juntos, com a mesma liberdade de um casal, em plena vivência dos costumes do lar. Os sacerdotes de Jerusalém estavam satisfeitos com os acontecimentos. Pouco ouviam falar de Maria de Nazaré e sempre que podiam, pregavam nas sinagogas que o Messias nasceria de uma virgem. As casadas tinham outra missão: ter filhos e filhas para a continuação da humanidade. Quando Deus quisesse, afirmavam, ele faria surgir a eleita para tal evento de luz. Alegavam ainda mais que o grande pastor de todo o rebanho viria libertar os judeus e colocá-los como povo eleito dentre os povos da terra, pois essa era a verdadeira profecia. O que viesse fora dessas linhas de conduta não seria o Messias prometido. Os sacerdotes de Israel esperavam o Filho de Deus à sua maneira de entender, de espada e chicote nas mãos, como um guerreiro entre os guerreiros do mundo. Mas Deus nunca faz a vontade dos homens. Estes é que têm de respeitar as suas leis, se desejarem viver dentro da harmonia divina. José já fazia parte dos trabalhos de visita que há muito eram feitos por Eli, Ana e a família do curtidor. Agora também acompanhava Maria com muita satisfação. Empenhavam-se todos eles em levar aos sofredores um pouco de alegria e de esperança. A vida corria sem novidades. As próprias visitas ao singelo lar, que eram constantes, diminuíram após o casamento de Maria com José. 3 meses após o casamento, muitas coisas mudaram.
O próprio José modificou o comportamento e as suas atitudes eram antes bem pensadas. Já se ouvia o cantarolar de Maria, lembrando poemas que aprendera no templo de Jerusalém. Eli e Ana ficavam alegres em constatar o contentamento da filha. José era como que um hóspede que participava do convívio dos familiares, com aquele impulso no coração de ajudar em qualquer tarefa que lhe competisse fazer. Maria, em uma noite tranquila, após o dia em que os trabalhos davam mostra do dever cumprido, percebeu que os sentimentos estavam alterados. Partia da sua mente uma saudade indescritível, sem que ela soubesse de quem e de onde. Olhou em torno de si e parecia vislumbrar alguém que a acompanhava. Quis ficar a sós, entretanto, a saudade perdurava, mas uma saudade suave, que lhe trazia um estado compensador, como uma alegria permanente. Visualizava com facilidade um reino que ultrapassava o entendimento dos homens. Pensou, pensou. Do lado de fora da casa, contemplou as estrelas na mesma suavidade de sempre, com o mesmo brilho inesquecível, e sentiu ânsia de contemplação. Olhou em todas as direções do universo e grossas pérolas, em forma de lágrimas, correram em suas faces, sem saber o porquê daquela emoção divina, na divina plenitude de seus sentimentos. Buscou o quarto novamente, apanhou o seu xale, cobriu a cabeça como se fosse um véu dos que costumavam usar no templo, ajoelhou-se rente ao catre que lhe servia de leito e buscou a suprema inteligência pelos fios dos pensamentos. Senhor, minha vida está cheia de emoções indescritíveis, de sorte que não posso classificá-las à luz da razão. O que acontece comigo, não sei se ocorre com as outras pessoas. Somente sei que queria saber o motivo pelo qual passo por esses transes que, por vezes, me levam à alegria e, por outras, à tristeza. Não quero aborrecer meus pais, nem desorientar José, que já acho bastante apreensivo quanto ao seu destino junto a esta casa. Vejo e sinto mudança em mim. Perdi aquela vivacidade, aquele entusiasmo por tudo, extraindo de tudo mais alegria e mais vida, e agora somente observo e me esforço para não ficar indiferente às coisas. Sou tomada de melancolia que me leva até a mudez, sem que eu saiba o porquê. Sinto que isso é uma tortura, se não para mim, para os que me acompanham. Entrego a minha vida em vossas mãos. Fazei de mim, segundo a vossa vontade, para que tudo se cumpra na perfeita ordem do universo. Abri os olhos, notando que o quarto estava tomado de claridade diferente, acentuada na extensão do leito. Apurou os ouvidos e pôde registrar um canto, como que de gratidão ao Supremo Senhor do Universo. Procurou o leito naquela entrega perfeita ao sono, sentindo um perfume embriagador invadir as suas narinas, como que ajudando no seu entorpecimento. Notou que não dormia, sentia-se sendo dividida na sua personalidade, destacando-se uma da outra.
Observou que mãos angélicas trabalhavam em seu corpo físico e que outras a ajudavam com todo carinho a sair de dentro do túnel da carne. Sentiu algumas reações que achou estranhas, mas logo se familiarizou com elas na pauta dos acontecimentos. Já fora do corpo, sentia bater no sustentar da vida 2 corações, e os seus olhos em espírito viam coisas que lhe escapavam à visão carnal. Sentia um ambiente verdadeiramente celestial. À sua frente vislumbrava 3 estrelas reluzentes, das quais 2 aladearam, enquanto a terceira, assumindo a forma humana, sorriu para ela, abençoando seus sentimentos e falando com doçura. Maria, que a paz do Senhor esteja contigo agora e sempre. Não deves preocupar-te com os acontecimentos. O espírito, quando se veste de carne, embota os mais nobres valores, mas sempre tem a proteção dos anjos do Senhor, como agora observaste. Não percas tempo desprezando a vida, porque ela é bela em todos os aspectos. Aproveita-a nas diretrizes estabelecidas por Deus, cujos caminhos bem conheces. Está na terra apenas por um pouco, e esse pouco, minha filha, tornar-se-á muito aos olhos daquele que é todo amor e sabedoria. Não podes te esquecer dos compromissos assumidos antes de te vestires de carne no mundo das formas. Ser-te-á dado tudo em favor do bem que deves semear nas leiras da consciência, sem te preocupares com o crescimento do plantio, pois isso pertence ao Senhor. Passa servindo, sem esqueceres o amor. Passa abençoando, sem esqueceres o perdão. Passa sorrindo, sem esqueceres a gratidão. Estamos sob a dependência de Deus, porém, Ele deixa que cumpramos o nosso dever, que é parte nossa, nos servindo da conquista das nossas qualidades espirituais. Nunca pretendas desfazer-te daqueles que te cercam, sejam eles quem for. Todos somos peças de luz para uma claridade maior. Eis que és bendita entre todas as mulheres, por teres sido escolhida para receber em teu seio a luz da vida de todas as criaturas da terra. Não des um passo para trás. Vê o infinito, para que possas caminhar infinitamente, pelo bem de todos os seres, exemplificando todas as belezas celestiais. Serás o símbolo para todas as mães da terra e guia de todas elas naquilo que existe de mais sagrado na natureza humana, dar a luz. O Messias prometido já se encontra nos arraiais da terra e neste momento te olha como pai, antes de ser o filho das tuas entranhas, para o cumprimento de todas as profecias do mundo. Já se encontra anunciado e até os ventos falam dele por onde passam. Os animais dão parecer de que ele vai chegar e as plantas distribuem sinais da sua vinda, enriquecendo os celeiros com abundantes frutos. Sei que compreenderás e entregarás a tua vida para que ele viva e cumpra o dever maior, como determinou o Senhor do Universo. Espera e trabalha, confia e alimenta a esperança, faze do teu amor a força indispensável para a tua proteção e a do teu Filho amado, que estaremos contigo em todas as lutas empreendidas.
Sê feliz. Maria desfazia-se no pranto das emoções elevadas, que sempre fortalece o coração. Olhou para a cama, viu seu corpo de carne ressonando suavemente e viu saindo da sua cabeça física um delgado cordão da cor das estrelas, ligado à sua cabeça pensante, e isso fazia com que sentisse os dois corpos ao mesmo tempo. Quis perguntar àquele que lhe aparecera naquele instante, dando-lhe instruções sobre a sua vida e a sua missão, mas não precisou. Compreendeu logo o significado de todo aquele engenhoso mistério da vida, pois tinha a certeza palpitante em seu coração de que a morte nunca existiu. O espírito em forma de estrela sorriu para Maria, no mais profundo sentimento de fraternidade, e os três foram se desfazendo como por encanto. Maria, assim o desejando, reassumiu o corpo físico, lembrando-se de tudo o que havia ocorrido. Depois ficou horas a fio, meditando no que ouvira em corpo astral, e aí então dormiu serenamente. Na verdade, o que parecera sono foi uma saída em corpo espiritual, o que é conhecido como desdobramento consciente. As três luzes de Deus, depois que deixaram Maria dormindo, foram em busca de José, que não podia conciliar o sono, virando-se na cama de um lado para o outro. Balbuciava alguns cânticos do velho pergaminho, recitava salmos que sempre lhe traziam paz espiritual, mas nada de sono. Estava tomado por ideias fixas sobre a sua vida e a de sua mulher Maria. As três entidades espirituais adentraram o quarto de José ben Jacob, que não percebia o que ocorria e nem registrava a presença daqueles seres dentro do lar. A grandeza daquelas almas ultrapassava todas as inteligências do mundo, pois eram seres transcendentais, enviados da grande luz do universo, acostumados a transitar sem barreiras na constelação em que viviam, no trabalho de sustentação da fraternidade cósmica. Eles eram agentes de Deus, purificados na esteira do tempo e conscientizados do amor puro que os seus corações podiam irradiar. No momento em que eles entraram, José sentiu-se melhor. Não dormiu, no entanto, acalmou-se, sem que os pensamentos perturbassem a sua tranquilidade. Os três espíritos cadenciaram a voz em uma melodia espiritual e logo o ambiente fosforeceu de luzes de todos os cambiantes de vida. José respirou profundamente, desconfiado de que junto a si acontecia algo incomum. Nunca se sentira tão bem como naquele momento. Se existisse céu, como falavam os sacerdotes e mesmo os essênios, uns diziam do céu exterior, outros do céu dentro da alma. Estava sentindo alguma coisa desse céu, porque a sua consciência registrava um bem-estar indivisível. Os três seres de Deus fizeram o máximo que podiam para se tornarem visíveis, mas José não conseguia vê-los. Uma camada de fluidos superiores cobriu o esposo de Maria, e este imediatamente adormeceu, sonhando que estavam três reis à sua frente, sem que ele pudesse vê-los. No entanto, podia ouvi-los nitidamente.
ajoelhou-se em espírito e fez uma oração ao seu modo, passando a escutar uma voz suave e cheia de encantos que procuramos registrar nesta escrita. José ben Jacob, que a paz do Supremo Senhor te abençoe sempre. Estamos ao teu lado para te ajudar no que deves fazer. É do nosso conhecimento que no mundo há muitos que podem fazer o teu trabalho. Todavia, o chamado está endereçado ao teu coração. Deves aproveitar toda esta oportunidade, porém, ela não significa ajuda de ti para Deus. Ao contrário, é Deus quem te auxilia pela caridade que recebes neste momento. Se souberes receber, a atitude que deves tomar é muito séria no tocante à tua educação. A renúncia será preponderante em se falando do lado humano de grande porte, pois a tua vida deverá se transformar para formar um ambiente de verdadeira paz e alegria espiritual. Vimos-te falar da vinda do Messias, que já deves saber por outras vias e em que podes ajudar muito naquilo que te toca fazer. Ajusta o teu comportamento, começando pelas ideias, reformando a tua conduta nos moldes do bem em todas as circunstâncias. Já ouviste da boca do velho Muni o que deves fazer para acompanhar um ser igual a Maria, que foi escolhida pela divindade para receber em seu seio a maior estrela que deve brilhar no mundo para salvar as criaturas. Cumpre o teu dever diante das tuas obrigações. O restante virá por acréscimo nos momentos decisivos. Aumenta a fé em teus passos e nada exijas em teu favor. Cuida de todos os teus sentimentos e disciplina todos os teus impulsos, porque somente o amor, aquele que emana do coração de Deus, pode nos libertar das atividades errôneas que o mundo oferece. Não exijas para a tua satisfação pessoal. Oferta tudo o que tiveres por amor. Não blasfemes, caso a natureza te agrida por certas inconveniências. Não maltrates o ignorante e procura ajudar aos que sofrem. Lembra-te sempre da justiça e não te esqueças da caridade. Se alguém se uniu a ti em um enlace matrimonial nos moldes do mundo, sê o seu companheiro, sem especular teus direitos. Antes, sim, a lei te adverte. Observa muito, mas muito os teus deveres. Estaremos sempre ao teu lado, se souberes ficar ao lado daquela que veio servir de modelo para todas as mães do mundo. José ouvia bem, mas não via ninguém. Porém, mesmo assim, seus sentimentos deram sinal de emoções e das mais profundas. Mesmo sentindo-se de joelhos, movimentou-se como que procurando mãos para beijar. Não as encontrando, por estar em outra dimensão, osculou o ar com gratidão e falou pelas vias do coração. Meu Deus, sei que nada tenho para oferecer neste momento em que me chamais para servir, ainda mais àquele que tudo tem com abundância. Entretanto, se achardes que sirvo para alguma coisa, estarei à vossa disposição, entregando a própria vida, se assim vos convier. Faça-se
vossa vontade e não a minha. Mesmo naquela pequena oração, ele pôde observar alguns vultos, quase desaparecendo no ambiente em que estava, acenando as mãos luminosas para ele. A emotividade foi tanta que acordou suspirando de felicidade e recordando mais ou menos o que ouvira dos 3 emissários do céu. José entendera o que se passara com ele em estado de sono, que era referente a Maria, sua mulher. Sentia a necessidade de falar com Pai Muni para que ele pudesse clarear mais aquele, abre aspas, aviso, fecha aspas. Não tinha dúvidas sobre a missão de Maria em relação à vinda do Messias. Todavia, ainda se mantinha confuso quanto à interpretação da profecia, quanto à virgindade da mãe do Messias. Esquecera-se de várias explicações que já lhe haviam sido dadas quanto à sua participação. Ainda não tinha compreendido as sutilezas das palavras do Pai Muni, advertindo-o quanto aos caminhos que ele deveria seguir, cheios de espinhos e sacrifícios. Uma frase que deveria ficar muito viva em José, dita pela boca de Pai Muni, passou despercebida quando este assim se expressou. Abre aspas. Se não podes consorciar-te pela carne, consorcia-te pelo Espírito, porque nessas linhas de vida receberás a libertação espiritual que tanto buscamos, mesmo na profundidade da consciência e na inconsciência. Fecha aspas. Há uma barreira quase intransponível do espírito à alma, a não ser que esta se encontre em estado evolutivo muito grande, de sorte a facilitar as transmissões dos próprios pensamentos e, pela visão, certificar-se de todos os fatos, como ocorreu com Maria de Nazaré e, em certos casos, com Pai Muni. Eli e Ana foram igualmente avisados em sonho da vinda do Messias prometido. Toda a população de Nazaré ouvia nos ares a canção da chegada do grande ser. Os pássaros redobravam seus cantares, as árvores demonstravam seu contentamento pelos frutos multiplicados, os animais sentiam-se mais alegres nos campos, as estrelas tinham outro brilho no céu. A fraternidade essênica, que já tinha acolhido em seu seio e práticas as profecias dos maiores profetas, como Elias, Eliseu, Isaías, Samuel, Jonas, Jeremias e Ezequiel, estava na escuta dos primeiros sinais da descida do Divino Senhor. Nas cavernas do Monte Moabe, já se liam as tábuas da lei no original, escritas pelas mãos de Moisés, o que já era um sinal evidente de que o Salvador se aproximava da terra com os seus braços estendidos a proteger todo o mundo. Os essênios, nas suas cavernas, formavam uma fraternidade com um punhado de homens altamente conscientes, também dos seus mandatos, abrindo campo favorável à descida do grande mestre, que trazia para os homens as mãos e o coração cheios de amor, dádiva ainda desconhecida na sua feição pura na face da terra. Roma estava de posse de uma glória fictícia na transitoriedade que a própria história do mundo não nos deixa mentir. Era mais um país que sucedera a outros
que tinham a mesma ilusão de domínio, de ganância de poderes e de ouro, objetivando interesses particulares e nunca o bem-estar da coletividade. Os homens que tinham nas mãos as diretrizes dos destinos humanos estavam insaciáveis de sangue e de luxo. Os países vencidos ficavam depredados, escarnecidos e injuriados, e ainda eram saqueados nos seus mais guardados tesouros, que por vezes eram fruto de atitudes semelhantes do passado. A história dos homens já se encontrava repleta desses acontecimentos, desde épocas remotas, mas a direção da terra, nos planos resplandecentes, tomou a decisão de ouvir os clamores dos sofredores em toda a parte do planeta e cuidar de assistir os que choravam com fome de justiça e com sede de amor. Para tanto, uma corte de espíritos já se encontrava nas cercanias da terra, liderada por um grande expoente de uma das divisões celestiais, que integrava a fraternidade cósmica em um conjunto de estrelas com a forma de uma serpente. O Messias anunciado pelos grandes profetas, que também faziam parte do seu colégio apostolar no plano espiritual, espíritos despertos para a luz imortal da vida, conscientes dos deveres diante de Deus e das suas consciências, estava já abençoando o planeta. Falar de coisas muito distantes da humanidade é sujeitar-se a controvérsias de todas as qualidades. Entretanto, quando é hora de dizer, não se deve calar. Os primeiros profetas falaram da vinda do Cristo à Terra quase 1000 anos antes da sua chegada a este planeta. Foram ridicularizados e mesmo apedrejados, passando pelos maiores vexames, mas falaram e após eles outros vieram dizendo a mesma coisa. Até hoje os homens não se matam por simples motivos e ideias, como quase aconteceu com Galilei, quando afirmou que a Terra era redonda e que girava em torno de si mesma e em torno do Sol, mas reagem e criticam quando surgem outras leis, dando garantias e liberdade aos próprios homens. Desde a vinda do Cristo até os dias presentes, divergem alguns sobre a natureza do corpo do Mestre. Se o Cristo tinha um corpo de carne ou se era um corpo celestial. E muitas discussões foram travadas por tão simples assunto, quando não era ainda tempo adequado para dele se tratar. Até mesmo muitos espíritas se dividem no campo destas opiniões e possivelmente continuarão a se dividir no tocante a esse controverso assunto. Respeitamos todas as teorias dos homens e espíritos, porque sabemos da sinceridade em querer levar o Evangelho aos corações dos que sofrem. Falamos de muitos assuntos que por vezes nos interessa falar. No entanto, o objetivo maior do grande mensageiro de Deus é a reforma do homem. É melhorar as condições dos espíritos no tocante aos seus pensamentos e suas atitudes. É fazer conhecido o verdadeiro amor, aquele que se subdivide em inúmeras virtudes para nos educar e por vezes nos instruir em todos os sentidos. Não é o crer ou deixar de crer que irá atrasar um espírito ou impedir que ele atinja planos superiores. Haverá um dia
em que todos estaremos aceitando a verdade sem nenhuma variante, encarando o sol sem temer as suas claridades. Na verdade, existem mundos grosseiros onde os espíritos estão nas primeiras encarnações, mundos primitivos como era a Terra. Ao chegarem a ela, essas falanges de espíritos mais esclarecidos nas diversas áreas do conhecimento, mas em precária condição moral, provindos de pátrias distantes, assim como há mundos venturosos, onde o corpo que serve aos espíritos é quase fluídico, onde a contextura da própria matéria chegou a um grande aprimoramento, capaz de fornecer à alma meios seguros para o seu total desempenho na arte do despertar de todas as suas qualidades espirituais. Certamente que existem leis em todos os mundos, de acordo com as suas evoluções, mas essas leis nunca se fecham. São as mesmas para todas as criaturas. Cada um respeita essas regras de acordo com a evolução própria já atingida. Podes notar, mesmo na Terra, certas leis respeitadas por uns que para outros não têm valia, como, por exemplo, os sinais de trânsito. Para determinadas autoridades, elas perdem o valor. O sinal vermelho para um veículo presidencial não tem significação, uma vez que outros critérios passam a ocupar primeiro plano, no caso, a segurança do chefe da nação. Isso estamos mencionando para que se possa avaliar as leis siderais. Para o nascimento de um grande ser, as leis que regulam são outras, como as que o assistem. Não é que esse ser seja privilegiado, ele apenas recebe o que merece no âmbito de sua grandeza espiritual. A humanidade, por assim dizer, evolui por meio de trocas em todos os mundos. A sequência evolutiva das raças depende de enxertos provindos de fora, de maneira tão sutil que os próprios homens não desconfiam. A evolução do espírito requer corpos adequados para a sua ascensão. Almas altamente evoluídas sentirão na sua formação congênita enxertos admiráveis, concedidos pela própria natureza, não aceitos pelo homem comum. Como foi dito acima, as leis são as mesmas para todos. Os raios solares, o ar e a água são entregues para os homens e animais com as mesmas riquezas, mas cada qual extrai desses meios de vida o que a sua evolução ordenar. Cada raça-mãe, de vez em quando, recebe um enxerto de outros mundos para compensar o estímulo biológico e este compartilhar com o esquema divino do engrandecimento da alma. A matéria deve acompanhar o espírito na sua escalada evolutiva. De outra forma, ele não suportaria a vida nos liames da carne, que certamente evolui, mas não tanto quanto o espírito. Já em determinada faixa evolutiva, a ascensão dos seres espirituais já acordados para a luz tem maior rapidez, visto que a própria vida lança mão de todos os recursos para acompanhá-los, e dentre eles se encontra essa troca de valores de que estamos tentando falar. Uma chama divina que se move em um corpo de um animal, o que faria ligada a um complexo humano? É a mesma coisa que ligarmos correntes elétricas de baixa voltagem
para acionar um motor de elevada potência e este pôr em movimento uma máquina. Ocorre inversamente com um espírito de altas vibrações, como no caso de Jesus, ao ser internado em um corpo físico de um ser humano comum. Este não suportaria as correntes vibratórias dessa alma e poderia até desintegrar-se no momento de ser concebido. Basta um pouco de raciocínio para percebermos. Certamente que isto não é derrogar as leis, estas é que cedem às conveniências, mudando suas ações de acordo com a evolução da alma. Os altos instrutores da humanidade já fizeram várias experiências nesse sentido, enxertando raças humanas como se fosse uma espécie híbrida, como no caso que se faz com os animais e plantas na Terra. A diferença é que na Terra o híbrido não dá continuidade à raça. No caso espiritual, o híbrido tem a mesma fecundidade com valores altamente proliferadores. Como um corpo puramente físico poderia suportar um espírito de alta pureza espiritual como Cristo, as próprias leis físicas nos dão essa explicação. Correntes de alta voltagem somente podem passar em fios apropriados. Um espírito da qualidade do Cristo não suportaria uma permanência em corpo de carne e osso, qual o comum. Ele se dissociaria imediatamente, mesmo na sua formação congênita. Por outro lado, as vibrações da Terra são tão pesadas e densas que não existem condições para um corpo fluídico permanecer os anos que o Mestre viveu entre os homens. Mesmo espíritos de considerável elevação, cuja vibração se assemelhe aos que reencarnam neste globo, a não ser com um preparo muito grande, paciente e demorado, podem nele permanecer por muito tempo, atuando em favor dos homens. Hoje pode-se dizer que não existiram equívocos nas teorias, se as podemos chamar de teorias, quanto ao corpo de Jesus, por sabermos como os próprios homens que matéria é a acumulação de fluidos e que os fluidos são matéria dispersa. Fluidos e matéria se confundem na grande ciência da vida infinita. Não se deve perder tempo com discussões improdutivas sobre uma ciência que ainda escapa às deduções humanas. A verdade é relativa e se revela de acordo com a evolução dos homens e espíritos. O verdadeiro sentido que nos interessa mais na vida e vinda de Jesus à Terra é a sua imortal mensagem aos homens, a fim de os libertar da ignorância. Essa mensagem, na sua profundidade, significa amor. Ainda estamos nos debatendo para compreendermos esse amor e certamente vamos levar muito tempo para aprendermos a amar os nossos semelhantes. Os espíritos que reencarnam na Terra, mesmo os mais evoluídos, ainda não suportariam um corpo nas linhas do corpo do Mestre dos Mestres. As verdades ficam escondidas nas dobras do tempo, mas sempre chegaremos lá para descobri-las. Negar sem analisar não é justo, e em muitos casos o raciocínio dos homens é fraco para encontrar a realidade. Os espíritos que discutiram a respeito do corpo de Jesus, muitos deles já no mundo espiritual, sentiram o que perderam de tempo
ao quererem manifestar as suas próprias ideias como verdades absolutas, e estão querendo voltar à Terra para trabalhar em silêncio e, por vezes, sem o currículo da ciência, do autodesenvolvimento intelectual, barreiras difíceis que, em muitos casos, impedem a chegada do amor ao coração. Quantas páginas é necessário escrever, gastando-se um tempo enorme, a fim de se levar o leitor a certas conclusões. Isso quando se leva. Entretanto, como descrever a vida da nossa Mãe Santíssima, da Mãe de Jesus, sem descrever o seu nascimento, a sua formação e os seus poderes? Moramos em uma galáxia onde pululam bilhões de astros e a vida esplende em todas as direções. Nesse universo, se assim podemos dizer, existe uma fraternidade cósmica na sua infinita extensão, de que participa o nosso Mestre, que fez nascer na Terra o Evangelho, um punhado, se não uma síntese, de leis universais que regulam e dirigem todos os mundos. Afirmar que o Cristo veio à Terra em um corpo puramente fluídico é exagerar as condições, de maneira a tirar do Senhor a participação humana e colocá-la, como muitos fazem, em um corpo de carne como o comum dos homens. É ir para o outro extremo, impossibilitando-lhe o pleno domínio do mundo espiritual na altura do seu porte de luz. Ele é, pois, o caminho do meio das futuras gerações. Teve um corpo híbrido, mas de alta vibração moral e espiritual. E é nesse sentido que passamos a conversar com os homens com o maior respeito para com a nossa Mãe Maria Santíssima e para com o maior de todos os espíritos que desceu à terra, aquele que ela gerou sob as bênçãos de Deus, o Messias prometido. Caberia ao assunto um espaço bem maior que merece ser considerado em condições especiais. No entanto, compete-nos meditar e assimilar os conceitos valiosos da fala dos espíritos que circundaram Maria de Nazaré como enviados do Senhor, seareiros da verdade, assim como os exemplos do próprio Mestre e sua estimada mãe, que seremos gratificados. No plano espiritual, continuamos a estudar com muito respeito e admiração a vida do Mestre e de sua mãe. Cada vez que meditamos sobre esses dois luminares, somos tomados por uma paz indescritível. Os princípios da vida na Terra ainda estão escondidos nas dobras do tempo, por faltar ambiente adequado para serem ditos aos homens. Neste, abre aspas, céu, fecha aspas, em que moramos, a que chamamos de galáxia, existem bilhões de mundos circulando, obedecendo a uma lei que já conheces, a da gravitação universal. Essa lei, em verdade, é filha do mesmo amor tão repetido no Evangelho, que segura os mundos por mãos invisíveis e sustenta a harmonia de tudo o que existe. Os homens se dividiram em todas as suas ideias para melhor conhecê-las. Depois, tornarão a uni-las na conscientização das mesmas. O mundo espiritual estudou os meios mais apropriados para a descida do Senhor aos liames da carne, aperfeiçoando essa carne. Como hoje se pode analisar o que é feito na própria ciência, com a inseminação nos animais e mesmo nos seres humanos.
Já foram feitas muitas experiências de grande proveito em vários missionários da verdade que vieram à Terra antes e depois do Cristo, e a própria evolução biológica está, de certa forma, ligada a este trabalho de inseminação espiritual, para dali nascerem seres mais aperfeiçoados, com corpos de forma mais adequada, para que espíritos evoluídos encontrem meios de cumprirem as suas missões com maior eficiência, o que não constitui derrogação das leis. Quem poderia afirmar que uma lei foi revogada? Quem lhe conhece o limite? A visão cósmica de um ideal altamente puro é um pouco diferente de esquemas particulares de espíritos inferiores, e se as almas evoluem, as leis têm de progredir na mesma linha de entendimento. Quantos homens não nasceram sem genealogia no passado? Na verdade, afirmamos que no futuro continuarão a nascer. As experiências estão sendo feitas e serão realizadas à luz do entendimento. Já foram conduzidos para a Terra, por muitas vezes, esses enxertos divinos, pelos benfeitores da eternidade, de variados mundos, e geralmente são trazidos protogametas de alto teor evolutivo, que são inoculados em mulheres preparadas para tal evento, de onde deverá sair uma espécie de forma humana capaz de suportar espírito de grande pureza. Alguns são aproveitados no momento da cópula, outros são introduzidos com a original intervenção do homem. É bom lembrar que o respeito às leis se dá de acordo com a evolução do espírito. Não se pode afirmar que no caso de Jesus Cristo foi desrespeitada a lei da genética e da moral, a dos homens, já que o homem pouco conhece e vive a moral elevada para falar dela. Exemplificando o nosso assunto, personagens de elevada evolução, como Apolônio de Tiana, o grande sacerdote da justiça em Jerusalém, Melquisedeque, Krishna, Buda e tantos outros, não tiveram genealogia, foram como que ensaios para que descesse o grande mestre de todos os mestres que já vieram à Terra. Em relação ao Messias, o caso não foi outro. Ele era de natureza humana e divina, até o seu corpo foi um biocorpo, para que pudesse ficar entre a terra e o céu, em completo domínio das suas atividades, nos dois campos de trabalho, celestial e humano. Ele era filho de Deus e filho do homem. Como sabes, há mundos de naturezas variadas, mundos quase fluídicos, onde a humanidade já alcançou a libertação da agressividade da matéria bruta através da lei das vidas sucessivas e vive quase somente em espírito. Foi de um desses mundos que se trasladou a semente purificada de acordo com os genes maternos para uma vida que obedecesse mais ao espírito. Foi de uma estrela próxima ao sistema solar, a 9 anos-luz de distância aproximadamente, que veio a semente genealógica esplêndida de perfeição para obedecer ao acasalamento com óvulo em uma virgem na cidade de Nazaré, que se encontrava em preparo espiritual no afã de realizar o maior feito da história na Terra, para que as profecias fossem cumpridas
e a vontade de Deus fosse realizada no mais puro esquema de amparo à humanidade terrena. A semente que na linhagem científica da Terra se chama espermatozoide, quase fluídica, foi trazida para a Terra por 3 espíritos, cuja pureza os fizeram estrelas de elevada grandeza, para ser inoculada naquela que seria a futura mãe de Jesus, Maria de Nazaré, como também para dar cumprimento às profecias de que de uma virgem nasceria o Salvador dos homens. José ficaria como um tutor do grande ser e a continuação da sua raça seria uma continuidade moral pelo que ele viera trazer em favor da humanidade. Já havia sido feita a maior limpeza psicofísica de todos os tempos na atmosfera da Terra, com a neutralização dos espíritos malfeitores, como já foi descrito. O planeta foi aliviado das agressivas tumultuações magnéticas e um cortejo de espíritos atuava em torno da Terra para proteger e incentivar as ideias do Cristo, que antes mesmo dele nascer, já estavam sendo derramadas em todas as ideias humanas. O pensamento é força propulsora em toda parte, é vida estuante em todas as direções da vida. Altas entidades espirituais vieram trazendo, com especiais cuidados para a Terra, a semente masculina, no sentido de fecundar Maria de Nazaré, com extremo respeito e dedicação. Já haviam sido estudados os efeitos que poderiam causar a simbiose da força estelar com o óvulo materno, e diante dos efeitos que poderiam surgir, as almas integradas na ciência e no amor tinham tomado todas as providências para que pudessem concretizar a fecundação. Os agentes de Deus conduziram o microgameta do ambiente estelar para a formação de um corpo perfeitamente dócil ao comando da mente daquele que iria assumir a direção de uma ideia que os humanos ainda não entendiam e que se chama amor, aquele que transcende as conveniências dos homens e avança no tempo e no espaço, porque é a essência da própria vida. O ambiente de Nazaré desfrutava de grande serenidade. Falanges de espíritos elevados intercruzavam os espaços da pequena aldeia, onde iria descer em forma de homem o Rei do mundo. Os ceareiros do bem, que há muito tinham iniciado os trabalhos de limpeza espiritual na Palestina, regozijavam-se de alegria por sentirem o fruto dos trabalhos que realizavam em nome de Deus. Maria encontrava-se no seu leito, onde tudo denunciava harmonia. Alguns antigos escritos dos profetas foram lidos naquela noite. Ela estava quase dormindo, quando pressentiu a entrada de vários luminares da eternidade. Um deles trazia nas mãos luminosas algo que também irradiava uma luz intensa, uma microvida de difícil observação. Com toda a ternura que um santo pode manifestar, aproximou-se e colocou no ninho uterino de Maria, pelas portas engenhosas dos recursos divinos, com os quais somente os arcanjos de Deus sabem lidar. O campo gerador de vida, de um amontoado de células sobrepostas, com dinamismo peculiar às coisas vivas,
perdeu o caráter de matéria e passou a manifestar uma aglomeração de claridades indescritíveis. Via-se o microgameta tomar a direção do ovário pelas vias das trompas, e à medida que ele avançava, deixava um rastro de luz no caminho percorrido. Uma luz brilhante contornava sua cabeça e derramava-se pela cauda irrequieta, que parecia acenar para aqueles que o trouxeram. Maria foi envolvida por uma sensação divina, entrecortada de emoções não menos elevadas, como se estivesse ouvindo uma música dedilhada por artistas das estrelas. A harmonia da sua mente era uma conquista de sua consciência, em deveres retamente cumpridos na esteira do tempo. O ovário, mostrando-se ocupado, sensibilizado pela mente instintiva de Maria, recebeu ordens e fez cumpri-las, rompendo-se como por encanto e desprendendo, por lei da natureza, um microvolume ovalado que mostrava por dentro um núcleo de coloração pálida, seguido por uma matéria transparente, envolvendo-o uma chama ligeiramente avermelhada que lhe dava vida, como se fossem pés, conduzindo-o ao encontro do que seria, abre aspas, espermatozoide, fecha aspas, estelar. Era um espetáculo grandioso, esse da natureza, ao mesmo tempo humana e divina. Aos nossos olhos espirituais, quando assistimos a fecundações semelhantes de seres espirituais elevados, notamos que em cada qual muda o panorama, mas os principais traços são os mesmos. À medida que se dava a aproximação dos dois elementos da vida, intensificava-se em ambos a vibração, como se fossem altas correntes elétricas, correndo pelos fios de uma estação geradora e redistribuindo-se para todas as ramificações que lhes cabia beneficiar. Nessa aproximação, sob a visão espiritual, notava-se como que minúsculos tentáculos, nascendo do óvulo à guisa de braços, como também no microgameta, dando-se a simbiose espiritual. O primeiro abraço que se processava dentro da mãe, de um mesmo ser que se dividia por duas naturezas e se integrava como sendo uma só unidade psicofísica. Olhando com mais atenção, poder-se-ia notar na ramificação da contextura genética, abrirem-se como se fossem dois lábios divinamente estruturados, e naquele aconchego divino e humano manifestava-se o primeiro amor de si para consigo, como que num suave beijo, onde um se integrava ao outro para a formação do instrumento humano. Nesse momento, eram atados os primeiros laços do espírito ao seu futuro corpo, espocando luzes em todos os pontos sensíveis dos vindouros centros de forças, estabelecendo assim o equilíbrio na formação biológica daquele que deveria nascer. No plano em que se encontrava o Messias, que não participava diretamente dos acontecimentos descritos, flameavam luzes de todos os cambiantes, que os conhecimentos humanos não poderiam observar com os recursos que possuem, clareando acima das claridades já existentes e perfumando toda a cidade naquela noite memorável, na contagem das eras que se expressam na terra. Multidão de espíritos puros
pairava sobre a cidade de Nazaré, cantando hinos de louvor ao Todo-Poderoso, na mais elevada orquestração da vida. Maria se encontrava em estado de graça, a graça divina manifestada na terra. Ela não desejava acordar, a sua ansiedade, mais ou menos consciente, refletia o desejo de dormir na eternidade, naquele êxtase que se prolongasse para sempre. José não dormira naquela noite, pensando continuadamente nos seus destinos. Os pais de Maria também não conciliaram o sono, mas sentiam alegria no coração por alguma coisa que deveria acontecer ou que estava acontecendo. Pai Muni já sabia do evento. Alguém soprara em seus ouvidos a notícia do maior acontecimento da terra, realizado na pequena aldeia de Nazaré, e os essênios passaram aquela memorável noite orando e cantando glórias ao Senhor de todo o mundo. Depois da fecundação realizada, com a ajuda das mãos angélicas dos missionários da luz, começou o óvulo fecundado a ser conduzido para o útero, iniciando-se a marcha de 7 dias, com a sua estrutura toda transformada, em busca do seu leito, onde, por lei divina e humana, transformar-se-ia em um ser humano. O grande milagre da natureza, a cuja força as células obedecem, até hoje deslumbra a todos os que a ele se dedicam por sua perfeição e faz calar até os próprios sábios. É que ali está o Espírito, chama divina, na divina missão de retornar à carne, quantas vezes forem necessárias, granjeando luzes e amontoando experiências, para que nele desabrochem todos os seus valores. Estamos dando algumas pinceladas sobre o início da vida na Terra, do divino doador, sem querer retratar todos os acontecimentos, por nos faltar capacidade para tal empreendimento. Temos a dizer que nada existe sem o amparo da grande fonte da vida, nada se perde no turbilhão imensurável do universo e tudo vem de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, a receita de criar é somente sua. Os seus filhos de todos os planos da vida podem cooperar com ele na sua operação permanente, desde a infraestrutura da matéria até os planos mais elevados do espírito, pois em tudo existe a ação de Deus operando. Uma formiga, da menor espécie que se pode ver na natureza, cuja existência o homem mal percebe a olho nu, talvez tenha maior capacidade de trabalho e indução em relação ao homem, porque se move por força instintiva que lhe dá condições de fazer coisas extraordinárias. A força operadora que se move dos átomos aos anjos é a inteligência suprema, a que denominamos Deus, e este que ainda é desconhecido dos nossos mais acurados sentidos. O que existe no plano dos homens, mesmo entre os mais sábios, se não no plano dos espíritos que residem próximo à terra, é a grande falta de humildade em não dizer, como falou um dos grandes que descobriu essa verdade, abre aspas, quanto mais sei que nada sei, fecha aspas. Em comparação a Deus, somos todos ignorantes, tudo vem de Deus, repetimos, e tudo é dirigido por Ele. A nós outros,
cabe obedecer às leis que garantem e sustentam toda a criação. A liberdade que todos procuramos em relação ao Senhor, nunca a teremos. Somos seus servos em todas as escalas que, por vezes, tenhamos que alcançar. Encontramos na doutrina dos Espíritos uma abertura sobremodo salutar, onde podemos manifestar nossas ideias com maior facilidade, como espíritos livres da matéria. Entramos no campo da transmissão de pensamentos, regularizando uma comunicação proveitosa, e a mediunidade, com o espaço de tempo, fornecer-á maiores probabilidades de sorte a atingir os nossos intentos com mais realidade. Ainda existem muitas coisas, mas muitas mesmo, para serem ditas aos homens, e ainda esperamos que esses se preparem para tal mistério. A verdade tem de ser dosada, qual o sal no tempero, pois, se dita na hora errada, torna-se uma tempestade, arruinando os caminhos dos próprios homens. Deus sabe o que faz, e o caminho mais acertado para todos os homens é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida para todos nós, encarnados e desencarnados. O corpo de Jesus é, pois, o protótipo do futuro, mas de um futuro distante, depois que a humanidade começar verdadeiramente a viver o Evangelho, a exemplificar aquilo que prega para os semelhantes, depois que o amor for conhecido e vivido no dia a dia, em todas as nuances da vida, consideremos que o apóstolo Paulo já falara aos romanos sobre o corpo do Mestre. Abre aspas. Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Fecha aspas. Para cada um, segundo as suas necessidades. Esta é a lei dos iguais, ou que aproxima os iguais. Assim como o espírito evolui, a matéria não pode ficar atrás. Existe um agente divino para dar o empuxo evolutivo em todas as formas. Deus de nada se esquece, e Cristo trouxe a sua mensagem para todas as almas, como herança de novas acomodações para os mensageiros do futuro. A experiência está consolidada e o Senhor não pede opinião aos homens para estabelecer suas leis e decretar sua magnânima vontade. Os essênios do Monte Hermon, na aldeia do Líbano, os de Monte Ebate, na Samaria, os do Monte Carmelo e Tabor, na famosa Galileia, a dos montes Quarentena e tantos outros, espraiados no velho mundo, todos se encontravam na expectativa do nascimento do Divino Senhor, daquele ser que viria florescer os corações e dar impulso ao progresso em todos os sentidos. Não veria apenas dar a melhor noção ao pensamento religioso vigente, mas libertar as consciências ainda presas nos ranços conservadores e arcaicos. O nascimento do Cristo não era um simples acontecimento, como muitos pensaram. A sua singela descida abalou a terra. Movimentaram-se inúmeros espíritos altamente conscientes de seus deveres e comandados diretamente por ele. O Messias se materializando na terra para que a humanidade pudesse sentir mais de perto a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que iria falar pela sua boca. O Cristo era o Verbo que se tornaria carne entre os homens.